Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente para falarmos a respeito das lições bíblicas. E nós hoje vamos falar sobre a lição 13. Nós começamos aqui no início do trimestre e já estamos na lição 13. E hoje é a última lição, né? Resistindo às sutilezas de Satanás. Então foram 13 lições que nós tivemos durante esse trimestre. Então essa última ela vai falar sobre 4 pontos importantes e eu gostaria que você prestasse muita atenção. Qual é a importância de Jesus na nossa vida? E as Escrituras? Qual é o lugar que ela ocupa? E o Espírito Santo, qual a importância dele? E a igreja local onde nós congregamos, como ela interfere na nossa vida? Estes e outros assuntos estudaremos nesta lição. Paz do Senhor, meus queridos. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva, e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 13, que é a última lição, que é a nossa última lição. E ela vai trabalhar sobre 4 objetivos principais. E o primeiro objetivo dela vai ser apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. O segundo vai ser um comprometimento com as Escrituras. E o terceiro, um comprometimento com a vida cheia do Espírito. E o quarto ponto vai ser o comprometimento com a igreja local. Então a palavra-chave desta lição é comprometimento. Como posso vencer as sutilezas de Satanás? O comentarista vai mostrar para nós 4 armas poderosas para que nós possamos resistir às sutilezas de Satanás. A lição de hoje ela tem como texto áureo lá em Tiago capítulo 4, verso 7, onde ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o primeiro segredo para nós vencermos a Satanás é sujeitarmos a Deus. Se formos sujeitos a Deus, em outras palavras, se formos realmente servos, Ele cuidará de nós. Ele cuidará da nossa vida e não deixará que o inimigo chegue perto de nós. A nossa verdade que precisa ser praticada, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Ser submisso a Deus, considerá-lo como Salvador, considerá-lo como Senhor, considerar a sua palavra, considerar o seu Espírito, considerar a igreja local que congregamos, são as 4 armas que nos fará resistir às sutilezas de Satanás. Mas, antes de nós iniciarmos totalmente, eu quero fazer um pequeno resumo do que nós estudamos nesse trimestre. A primeira lição nossa foi sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A segunda foi a sutileza da banalização da graça. A terceira foi a sutileza da imoralidade sexual. A quarta foi a sutileza da normalização do divórcio. A quinta foi a sutileza do materialismo e do ateísmo. A sexta foi a sutilização das ideologias contrárias à família. A sétima, a sutileza da relativização da Bíblia. A oitava, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A nona, a sutileza do movimento
dos desigrejados. 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. 11, a sutileza das mídias sociais. 12, a sutileza da espiritualidade holística. E a de hoje, repetindo mais uma vez, resistindo à sutileza de Satanás. Então, nós estamos hoje para mostrar aos irmãos esses pontos importantes. Então, dentro da nossa introdução, o comentarista vai falar sobre a importância de nós levarmos a sério esses 4 pontos. O comprometimento com Jesus Cristo, o comprometimento com as Escrituras, o comprometimento com o Espírito Santo e o comprometimento com a igreja local. Primeiro ponto nosso aqui, que ele vai tocar, vai ser sobre o comprometimento como uma vida centrada em Cristo. Não é centrada em movimentos, não é centrada em apenas os dons, é centrada em Cristo. Então, o primeiro tópico é Cristo, o Salvador. Cristo, o crucificado. E se nós observarmos aqui, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, lá no na primeira carta, capítulo 2, verso 2, ele vai dizer o seguinte: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Se eu tenho Jesus como grande Salvador, aquele que morreu na cruz para me salvar, minha vida começa a mudar. Então ele tem que ser o centro da minha mensagem. Tudo que eu vou fazer é falar de Cristo. Diz a Bíblia que Filipe desceu a Samaria e lhes pregava a Cristo. Então as Escrituras deixa claro para nós que não existe outro Salvador que não seja o Senhor Jesus Cristo. Deixemos de lado todas as ideologias, todas as filosofias e passamos realmente a centrar, a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Amém? Da nossa fé também. Segundo subtópico, Cristo, o Senhor. Então é importante, além de falar que Ele é o nosso Salvador, nós temos também que entender que Ele é o nosso único Senhor. Lucas vai escrever em Atos 2,36, dizendo assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Lucas escrevendo aos judeus, ele deixa isso claro. Então, pela fé, nós cremos que o Senhor é nosso Salvador e nosso Senhor. Nós temos que ser o seu discípulo, ter ele como nosso mestre, como aquele que cuida de nós, como aquele que está sempre ao nosso lado. Então, isto é importante, reconhecer o senhorio de Cristo. Se eu reconheço o senhorio de Cristo, tudo que eu for fazer, eu vou pedir a autorização dele, eu vou conversar com ele, eu vou falar com ele, então eu vou ter um momento de oração, um momento de conversa com ele, porque ele é o meu Senhor. Eu não posso dar nenhum passo sem antes falar com ele, porque ele é o meu Senhor. Se eu fizer isto, eu vou vencer a sutileza do diabo, eu vou conseguir passar por ela tranquilamente. Jesus está pronto para nos proteger. Antigamente, quando havia, graças a Deus que acabou isto, quando havia os escravos, o senhor do escravo é que cuidava do escravo. Tudo que o escravo dependia tinha que falar com o seu senhor. Davi vai escrever que ele agora não é mais escravo obrigatório, mas ele é livre, então ele vai dizer que minhas orelhas furastes. O escravo, quando ele recebia a carta de alforria e ele queria continuar com o seu senhor, ele tinha que furar as orelhas, porque agora eu sou escravo de livre e espontânea vontade. Então nós somos servos, nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Então isso é importante para nós nesse ponto aqui. Segundo tópico nosso,
Comprometimento com as Escrituras. Primeiro, além de conhecer as Escrituras, todo cristão precisa saber que a Bíblia ela tem o Antigo e o Novo Testamento. Todo cristão precisa saber que ela contém 39 livros no Antigo e 27 no Novo. E saber exatamente que a Bíblia contém 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 66 livros, como já havia dito, e conhecer um pouquinho dos personagens da Bíblia. Conhecer os 40, mais ou menos 40 autores que a Bíblia apresenta e conhecer a história de Gênesis, Apocalipse, conhecer um pouco. E, além desse conhecimento, conhecer, ter uma afinidade com a palavra e a palavra falar com você diariamente, constantemente. Então, quando eu digo que eu preciso ter um comprometimento com as Escrituras, primeiro tópico nosso vai dizer assim, Bíblia, revelação de Deus. Então, ela é para nós um livro, mas aberta ela é a palavra de Deus para nós. Então, o comentarista vai dizer assim, vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. Nós temos vistos, até na nossa cidade, aqui em São Paulo, alguns mestres, ditos mestres, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Isso não é real, né? A Bíblia ela não precisa ser atualizada. Quem está ultrapassado somos nós. Nós temos que entender o que está dentro da Bíblia, ok? Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Contudo, encontra-se no entendimento desses mestres, né? A Bíblia contém a palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade da Escritura. Para nós, a Bíblia tem que ter toda a autoridade. Nós não podemos deixar que essas pessoas minam a autoridade da Bíblia. Nós precisamos crer nela de Gênesis, Apocalipse, em toda a sua expressão, entendê-la que ela é inspirada a palavra de Deus, que ela é a inerrante palavra de Deus, que ela não necessita de forma nenhuma de nenhuma correção, que ela é a revelação de Deus ao homem e está sempre atualizada. E na Bíblia nós encontramos princípios para tudo que você imaginar. Há um princípio na Bíblia. Quero saber sobre comércio. Tem um princípio na Bíblia. Quero saber sobre relacionamento de casal. Tem um princípio na Bíblia. Quero saber sobre aplicações financeiras. Tem um princípio na Bíblia. Quero saber sobre conhecimentos tecnológicos. Tem princípios na Bíblia. Ela contém tudo. Então, não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas a nós podemos moldarmos pela Escritura. Olha o que diz o salmista lá em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós precisamos não somente lê-la, mas observá-la, cumpri-la no nosso dia a dia e considerar como a Bíblia também, no segundo ponto, vai dizer aqui que a Bíblia como regra de fé e conduta. Então, quando a Bíblia deixa de ser essa revelação de Deus para nós, ela também deixa de ser a nossa regra de fé, e aí nós vamos nos afastando da palavra de Deus, nós vamos nos distanciando, e aí entra todas as heresias, todas as coisas ruins, acabam entrando na nossa vida. Então, nós precisamos levar a sério. Se não fosse a mediação da Escritura, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada. Como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria, as Sagradas Escrituras não nos orientar sobre ela. Então, a Bíblia ela traz orientação sobre tudo que nós precisamos saber, sobre o divórcio, sobre adultério, sobre ideologia de gênero. Tudo está dentro da Bíblia. E cada vez que você lê, cada vez que você medita num texto, Deus vai falando, o Espírito Santo vai interpretando para você. Então, esse tópico se resume da seguinte forma: comprometer-se com a Bíblia, tê-la como a revelação de Deus, considerando a única regra de fé e conduta.
Vimos aqui o terceiro tópico nosso, comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Quando eu falo uma vida cheia do Espírito, eu estou falando que o Espírito Santo ele é de suma importância na nossa vida, pois ele começa antes da nossa conversão, nos conscientizando ou nos convencendo do pecado, do juízo e da morte. Ele entra, no momento em que aceitamos a Jesus como Salvador, ele começa um processo de regeneração dentro de nós, ele faz o processo do novo nascimento, e após o novo nascimento, nós temos que buscar a santificação, e aí vem a presença do Espírito dentro de nós, vai gerar o fruto do Espírito, caridade, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estas coisas é importantíssima. Se eu estou gerando isto, isso prova que o Espírito Santo está dentro de mim. Além, o mais importante são os frutos, mas além dos frutos, eu tenho também uma variedade de dons espirituais que Deus vai nos concedendo ao momento em que vamos nos avançando, nos envolvendo. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que conduz o homem a Cristo. O próprio Jesus vai dizer aqui, olha, João 16, verso 8, ele diz assim, ó, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. E ele continua dizendo assim, ó, em 11, 3, 5, Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água que representa a palavra de Deus. Então, o Espírito é que nos leva a Deus, ok? O Espírito nos trouxe a Cristo, contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, nós não vamos conseguir cumprir as Escrituras. Então é importante a gente ter essa consciência, né? A importância do Espírito. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu o capítulo 6, 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Então leia lá, por favor, e você vai ver o quanto Paulo fala sobre a importância do Espírito ali, que é com a consciência do pecado, lutar contra ele, continuar subjugado. Então, é a lei do Espírito de vida que o cristão pode vencer, a lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2 diz assim, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então eu preciso do Espírito. As Escrituras, ela vai exortar o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos da carne. Olha o que diz Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então temos que tomar cuidado. A presença do Espírito Santo na nossa vida nos fará vencer, nos fará viver uma vida de santidade. Sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Nós temos aqui primeiro tópico aqui desse ponto foi o Espírito Santo no plano da redenção. Foi através dele que nós fomos comprados e trazidos até Cristo. Segundo tópico vai dizer para nós assim, olha, a vida cheia do Espírito. Então nós temos aí, né, há uma obra do Espírito aí no interior do cristão, né? Lá na carta de 2 Tessalonicenses 2, verso 13, Paulo vai dizer assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Olha a importância do Espírito aí, né? O Espírito realmente ele faz uma obra gloriosa. A carta de Pedro vai dizer assim,
eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós somos purificados pelo sangue de Jesus, temos o Espírito Santo aí presente em nós, né? Que nos permite viver uma vida santa, em um mundo de impurezas, e toda essa capacitação aí que permite o cristão viver uma vida diferente é através do Espírito Santo, tá? Essa capacitação, o próprio Jesus disse, olha lá em e não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E Paulo vai dizer, Lucas vai dizer lá em Atos 1:8, o próprio Jesus dizendo, olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O próprio Cristo, antes da partida, sabia da importância do Espírito Santo para nos revestir, para nos fortalecer. Sem essa capacitação, não há possibilidade. Então, essa capacitação diz respeito aí à habilitação do crente para ser uma testemunha fiel de Cristo no meio desse mundo e viver de forma vitoriosa na presença do Senhor. Esse tópico 3 vai resumir, vai vir com a seguinte expressão, a sinopse dele. É preciso buscar uma vida cheia do Espírito em que somos conduzidos e dirigidos por Ele. Entremos então no quarto comprometimento aí com a igreja local. E aí eu vou pegar as palavras do pastor Fábio Segantin. Ele perguntou assim: a sua igreja, pode ser comparada a uma casa ou um condomínio? Condomínio, você chega, entra para o seu carro, entra no seu apartamento e esquece quem está do lado, não conversa com ninguém. Mas casa pressupõe família, pressupõe que você tem contato com outras pessoas. Muitos crentes estão vivendo dentro da igreja como se fosse um condomínio. Ele chega, senta no lugar já específico dele, que ele chega mais cedo para ocupar aquele lugar, ele fica sentadinho ali, termina o culto, não cumprimenta ninguém, vai embora e pronto, volta no outro culto. Então, isso está sendo como um condomínio. Mas a igreja local, é importante você sentir o outro irmão, ouvir o glória, o aleluia, ao final do culto você cumprimentar, você falar com um, com outro, é importantíssimo isso na nossa vida, para que a gente possa crescer. Então, primeiro tópico diz, a igreja como corpo de Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Um talvez seja o braço, outro a perna, outro o dedão, enfim, todos dali da igreja faz parte. E aquela igreja nós temos ali o corpo místico, que é aquilo que a gente não vê, mas tem ali as pessoas que a gente convive com elas, né? Que é importante. É importante orar, é importante jejuar, sim, mas é importante também a comunhão com os irmãos. Então, nós vemos a importância. Na Escritura há uma aí... nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar, tá? Então, é importante aí lembrarmos a importância da igreja, tá? A igreja local, o local da igreja também fica aí enfatizado, né? Porque é importante nós estarmos ali junto com as pessoas e não apenas no mesmo ambiente, mas automaticamente separado. Então, é por isso que não existe cristão legítimo fora da igreja como corpo de Cristo. Eu frequento, eu estou longe, nós falamos aqui, né, sutileza dos desigrejados, onde a gente mostrou que não há possibilidade de você viver uma vida 100% genuína se você não estiver frequentando uma igreja. Não, mas eu participo dos cultos online.
culto online como diz alguns comentaristas, é uma exceção para aquele que não pode sair de casa, para aquele que está doente, para aquele que está enfermo ou que está com problema de locomoção, mas para o cristão é estar na igreja, é sentir o abraço, é estar ali, cumprimentar um, cumprimentar outro, conversar com um, com o outro. Isso é importante, tá? E outra coisa importante aqui é o segundo tópico, o lugar e a importância de cada membro na igreja. Cada um tem a sua importância. Um dedica-se ao estudo, outro dedica-se à pregação, outro dedica-se à oração, outro à contribuição, enfim, são várias pessoas na igreja e cada uma delas fazendo parte desse corpo maior, místico, chamado corpo de Cristo. Então o comentarista vai dizer assim, a palavra igreja jamais deve significar apenas templo, né? Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito de aglomerado de concreto, tijolos e areia, ela é o corpo de Cristo. Então, cada crente presente na sua igreja, seja ela pequena, seja ela grande, as pessoas ali têm seu valor, né? Que não é apenas ali um ajuntamento de pessoas, mas são pessoas que estão ali, membros do corpo de Cristo, que se reuniram para adorar ao Senhor. Então, cada membro da igreja ali, assim como o nosso corpo, ele tem o seu lugar e a sua função ali que ele exerce. Aí, novamente, a gente vai dizer, o desigrejado está fora disso porque ele perde essa bênção maior, que é estar ali grudado, né, firme no corpo de Cristo. E a nossa conclusão diz assim, chegamos ao final desta lição e do trimestre, nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e auxiliador da igreja. Então, lembremos dos 4 comprometimentos. Comprometimento com Jesus Cristo como Salvador e como Senhor. Comprometimento com o Espírito Santo, e aí nós temos os frutos, os dons e a presença do Espírito. Comprometimento também com a igreja local, é importante, né? Nós vamos ver aqui nos nossos objetivos aqui, né? Comprometimento com uma vida cheia do Espírito, nós falamos, né? E comprometimento aí com a igreja local. Então, é importante aí a gente lembrar disso, né? Primeiro, uma vida centrada em Cristo. Segundo, um comprometimento com as Escrituras. Depois, um comprometimento cheio do Espírito Santo. E, por último, um comprometimento com a igreja local. E aí a gente chega ao final, né, dessa lição nossa, mas no próximo domingo nós estaremos já com a lição, com uma próxima lição, né, que é esta lição, tá? Nós estaremos aqui com uma lição nova. Eu quero deixar aqui para todos verem, né? E nós vamos falar aí dessa lição. E eu quero convidar a todos para estarem conosco. Nós voltaremos aqui para comentar essa lição ainda nesta semana. Na próxima semana estaremos comentando esta lição. E aí ela vai falar sobre a justiça divina. Vamos ler o livro de Ezequiel, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E aí ela vai falar, mais uma vez, lição 1, Ezequiel, o atalaia de Deus. Lição 2, vem o fim. Lição 3, as abominações do templo. Lição 4, quando se vai a glória de Deus. Lição 5, contra os falsos profetas. E lição 6, a justiça de Deus. Lição 7, a responsabilidade individual. Lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Lição 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Lição 10, a restauração nacional espiritual de Israel. E lição 11, a visão do templo e do milênio. Lição 12, imerso no Espírito nos últimos dias. E lição 13,
o Senhor está ali. Então nós estaremos estudando. Que Deus abençoe grandemente cada um dos irmãos, compartilhe para que o YouTube possa divulgar isso mais rapidamente para outras pessoas. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.